marcarem a presença de vocês. A respeito da presença, é importante falar que você precisa ter 70% de presença para conseguir o certificado. E essa presença é sempre garantida com a inscrição pelo Forms. O Forms vai ser disponível no chat, então vai estar sempre, o pessoal da Liga vai estar sempre mandando para vocês. E hoje a gente vai conseguir fazer perguntas para a doutora Lenita, que eu já vou apresentar. Antes disso, eu queria falar que essa aula está sendo gravada e a gente vai disponibilizar, assim como já disponibilizamos a primeira, no YouTube como forma de disseminação de conhecimento. A aula de hoje, bem como eu falei, é a nossa terceira aula e ela se chama Comer é um Ato Político. Dietas com restrições alimentares, veganas, vegetarianas, low carb, segurança alimentar e comunicação não agressiva. Hoje a nossa palestrante é a doutora Lenita e ela possui graduação em medicina pela UF, Universidade Federal Fluminense, é mestre em endocrinologia pela UFRJ, doutora em clínica médica e nutrologia também pela UFRJ, pesquisadora com título de Research Fellowship pelo Centro de Diabetes Joslin, da Harvard Medical School. Ela é atualmente professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Nutrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, coordena a unidade de transtornos endócrino-metabólicos da Maternidade Escola da UFRJ e é co-coordenadora do Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia da UFRJ também. Coordena o Departamento de Diabetes, Gestação e Saúde da Mulher da Sociedade Brasileira de Diabetes e é ex-presidente regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje ela vai dar um pouquinho da sua graça e dividir um pouquinho do conhecimento tão grande que ela tem acerca desse tema que para a gente é muito interessante e importante. Doutora Lenita, fica à vontade para começar. Joia. Obrigada, Carolina. Obrigada, Negrato, por me apresentar a esse grupo bacana. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a tela cheia? Tá boa a imagem? Tá sim, doutora. Tá joia. Bom, como eu fui apresentada, eu tenho um olhar acadêmico e clínico em relação à terapia da dieta, a terapia dietética, e claro que também na construção dessa aula, eu tentei colocar também algumas questões, não apenas do ponto de vista médico, mas que nós, como profissionais de saúde, vamos ter que lidar também do significado do título da aula, né, político ou social das escolhas alimentares. Então, a minha aula hoje vai falar sobre dieta vegana, vegetariana e low carb especificamente, ou baixo com restrição de carboidratos. Eu dividi a aula conceituando essas dietas, quais são os benefícios e os riscos, falar um pouco mais do veganismo, não como apenas uma opção alimentar, mas uma opção ideológica, e vou fechar com alguns comentários finais e a gente pode fazer alguma discussão sobre isso. Então, vegetarianismo não necessariamente é veganismo. O vegano é vegetariano, mas o vegano, por si só, ele não é uma dieta, é um comportamento, uma filosofia contra a exploração dos animais. Os veganos, eles não utilizam nenhum tipo de alimento, então são vegetarianos, nenhum vestuário, nem maquiagem, nem fármacos, quando eles têm acesso a essa informação, que tem algum derivado de animais em sua composição, ou mesmo tenham sido testados em animais. Já os vegetarianos, aí sim se refere à escolha alimentar, eles não se alimentam de carne, mas eles podem ou não consumir produtos de origem animal.
E quando a pessoa se autodenomina vegetariana, existem diversas subcategorias dentro do que se denomina vegetarianismo, tá? Então, existem aqueles vegetarianos que eles ingerem alimentos de origem vegetal, mas também aceitam a ingestão de ovos e leite, e aquele que, além do alimento vegetal, aceita a ingestão de leite também. É bastante complicado a gente avaliar estudos acadêmicos em relação a isso, até pela definição mesmo do que é vegetarianismo. E esse levantamento norte-americano, né, dos Estados Unidos, que avaliou pessoas que se diziam vegetarianas e compararam com pessoas que se diziam que não eram vegetarianas. Dentre as pessoas que se diziam vegetarianas, tá, metade da população que eles avaliaram, apenas 5% deles realmente faziam todas as refeições vegetarianas. Tá? A grande maioria fazia muitas refeições por semana, mais ou menos da metade vegetariana. E alguns se consideravam vegetarianos, mas mesmo assim eles só faziam uma vez por semana uma refeição vegetariana. Aí se surge uma outra nomenclatura que é chamado flexitarianismo, ou semi-vegetarianismo, que é definido quando o indivíduo consome carne em uma proporção muito menor do que os alimentos de origem vegetal. É aquele indivíduo que ele restringe carne, mas não deixa de comer 100%. Tá? E alguns estudos têm, se a gente colocar no PubMed esse termo flexitarian diet, começam a surgir trabalhos investigando essa população que procura restringir o consumo de carnes, mas ainda come em menor quantidade. As dietas com restrição de carboidrato, a definição depende muito se a restrição é quantitativa, ou seja, come qualquer tipo de carboidrato, mas numa quantidade menor, ou qualitativa, ou seja, independe da quantidade de carboidrato, mas retira algum tipo de fonte de carboidrato. Quando a gente fala de dieta de restrição de carboidrato quantitativa, o nome é dito em inglês mesmo, é low carb ou very low carb, quando você diminui a quantidade de carboidratos, independente qual é a fonte. Agora, você tem as dietas que têm redução qualitativa, por exemplo, existem pessoas que restringem alimentos fermentados e polióis, e não deixam de comer outros carboidratos. As pessoas com doença celíaca, ou mesmo que dizem que têm intolerância ao glúten, elas restringem os carboidratos que contêm glúten, mas fazem ingestão de carboidratos de origem do milho, do arroz, por exemplo. Então, não é uma dieta chamada low carb. A dieta com restrição quantitativa de carboidrato, ela tem, as definições nos artigos científicos são extremamente variáveis, tá? O que nós sabemos é que uma dieta habitual, né, uma dieta considerada sem restrição, em torno da metade do percentual do valor energético total da dieta de macronutrientes, quer dizer, a gente tem 3 macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, metade da dieta vai vir de conteúdo composta por carboidrato. Essa é a dieta habitual da maioria da população que não opta por nenhum tipo de dieta especial. A dieta de baixo valor de carboidrato, ela é, por definição, na maioria dos estudos, aquela que contém menos de 100 gramas de carboidrato por dia, e que isso resulta num consumo de menos de 30% de carboidratos dentro do valor energético total. Então, quando você restringe o carboidrato, o quantitativo de outros alimentos, outros macronutrientes, obviamente vai aumentar proporcionalmente na dieta. Então, uma dieta de baixo conteúdo de carboidrato, em geral, ela é seguida por uma dieta de um conteúdo maior de lipídio, 50% a 60%, e um conteúdo de 20% a 30% de proteínas. Por que aumenta tanto assim o lipídio e não tanto proteína? Que a maioria dos nossos alimentos que contém proteína, eles vêm junto
né, os alimentos não suplemento, eles vêm junto com conteúdo lipídico, tá? Então, se a gente come carne, frango, ovo, que tem proteína, leite, que tem proteína, vai vir junto com gordura. São alimentos complexos que não são compostos só de proteína. Existe a dieta de muito baixa caloria, que alguns artigos dividem, colocam ela como sinônimo de dieta cetogênica, a maioria desses artigos colocam, é aquela que contém menos, a pessoa ingere menos de 50 gramas de carboidrato por dia. As dietas low carb, elas podem variar com o país ou a região, tá? Então, depende muito da orientação nutricional de cada local, do ambiente que a pessoa vive. No Brasil, em geral, quem trabalha com nutrição ou é nutrólogo, classifica, aceita como uma dieta low carb, uma restrição em que você fique com entre 26% e 45% de consumo de carboidrato na refeição. E, caracteristicamente, então, é uma dieta hipoglicídica, com baixo conteúdo de glicose, e hiperproteica e hiperlipídica, como eu já coloquei para vocês. Aqui, para ilustrar para vocês a composição dos macronutrientes das dietas mais habitualmente prescritas, tá? Pelas sociedades médicas e pelas nutricionistas e nutrólogos, a dieta defendida pela American Heart Association como uma dieta considerada equilibrada, eles defendem muito mais a restrição de lipídios, principalmente ácidos graxos saturados, tá? Então, a restrição não é de carboidrato, o carboidrato é de 55%, 60%, e a restrição mais importante seria uma dieta hipolipídica com menos de 7% de ácidos graxos de origem saturada, que principalmente aqui são as gorduras de origem animal que fornecem ácidos graxos saturados. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela reproduz o que a Sociedade Americana de Cardiologia coloca, assim como a Sociedade Brasileira de Diabetes. A grande diferença da Sociedade Brasileira de Diabetes para de cardiologia é que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela aceita uma dieta low carb como uma dieta saudável, mas não uma restrição tão grande, não abaixo de 40%, de 45%, tá? E aí acaba-se aumentando um pouquinho aqui o aporte proteico e da mesma forma aumentando o aporte de lipídios. A dieta mediterrânea, não sei se vocês já ouviram falar, é uma dieta muito badalada do ponto de vista de indivíduos que fazem consumo de alimentos ricos em óleos vegetais, como nós temos no azeite, na azeitona, peixes, óleos vindos, a gordura derivada de peixes de água doce. Essa população ela tem menor risco, que é da área da região, ela é chamada de dieta mediterrânea, porque ela foi estudada na população dessa região, gregos, por exemplo, eles têm menos risco cardiovascular, o que se relaciona com o tipo de alimentação. Eles comem menos carboidrato do que as dietas clássicas ocidentais, e há uma ingestão grande de gorduras, mas as gorduras, principalmente as gorduras poliinsaturadas ou óleo, tá? De peixes e grãos e óleos vegetais, tá? A dieta DASH é uma dieta que foi desenvolvida e perceberam que é uma dieta que ela tem uma boa aceitação, uma boa melhora nos níveis de hipertensão. Então, indivíduos que foram submetidos a esse tipo de dieta DASH, que lembra um pouco a dieta mediterrânea, pouco conteúdo de gorduras saturadas, só que na dieta DASH se aceita um pouquinho mais de carboidratos, e essa dieta está associada com diminuição do nível pressórico, uma ingestão maior de cálcio, uma ingestão menor de sódio. E falando do que nós estamos abordando aqui, que é a dieta low carb, nós temos, então,
clássico de uma dieta, antigamente era um autor que fez um livro muito popular, que é a dieta de Atkins, cetogênica, ou a dieta low carb, ou velho low carb, que ela se caracteriza, mais uma vez repetindo, uma restrição de carboidrato que vai refletir no aumento do consumo de gorduras. Não tem como não refletir. Agora, as dietas low carb podem variar em relação à escolha da gordura que a pessoa vai ingerir. Então, aqui vocês estão vendo uma dieta low carb que também não é com uma quantidade grande de gorduras saturadas, é um frango grelhado e muitos vegetais. Mas tem indivíduos que fazem uma dieta low carb e que aumentam a ingestão. Aqui vocês estão vendo, tem poucos vegetais, presunto, linguiça, ovo, ou seja, ele está comendo, ingerindo pouco carboidrato, mas está ingerindo uma quantidade grande de gordura, né? E também as proteínas são diferentes, a escolha proteica, né? Então, a proteína vegetal é diferente da proteína animal em termos de conteúdo de proteína que você ingere por grama daquela refeição, mas é importante dizer que os indivíduos, a gente vai falar isso nas dietas vegetarianas, mesmo eles não ingerindo, pessoa não ingerindo produtos classicamente ricos em proteína, como os peixes, as carnes, frango, mesmo leite, existem proteínas absorvíveis de origem vegetal, tá? Que é a soja, o grão de bico, amêndoa, quinoa, tofu, tudo isso contém proteína. Claro que você tem que ingerir numa quantidade maior para você chegar ao conteúdo proteico que um pedaço de carne fornece na dieta. A dieta cetogênica é uma coisa interessante. A restrição total, quase total, do consumo de carboidratos, ela é descrita desde o Velho Testamento. No livro de Mateus tem uma citação da cura de um status epilético por restrição de carboidrato. É interessante que ela desde 1920, ela é aceita como um possível tratamento para indivíduos que têm epilepsia refratária às medicações. Tá? Isso é por um mecanismo a nível do sistema nervoso central mesmo, você levando uma desnutrição no sistema nervoso central, porque os corpos cetônicos eles não penetram no sistema nervoso central, então não indo nutrientes para esse sistema nervoso central, você teria um potencial menor de criar crises convulsivas. E uma outra aplicação antiga da dieta cetogênica, apesar do nome cetogênica, antes de 1920, quando a gente não tinha insulina para usar num paciente com diabetes tipo 1, era a única terapia desse paciente. Ele parava de comer carboidrato e aí ele sobrevivia um pouco mais tempo, mas a gente pode dizer que na época, antes do advento da insulina, a sobrevida de um indivíduo com diabetes tipo 1 era muito pequena, né? Eles faleciam poucos anos depois do diagnóstico, mas se fazia uma importante restrição de carboidratos. E na década de 70 em diante, quando se começou a se falar muito na questão da obesidade, principalmente do ponto de vista estético, né? Então, como a magreza relacionada à beleza. Então, a partir da década de 70, houve uma grande demanda, inclusive entre leigos, e infelizmente a partir daí começou a se ter muita picaretagem em relação a isso, mas começou a se propagar diversas dietas com o nome dos seus criadores, que na verdade eram dietas restritivas de carboidrato. Então, a dieta cetogênica, na maioria das pessoas que prescrevem esse tipo de dieta, eles permitem as proteínas todas, gordura, leite de soja, soja e derivados, alga marinha e algumas ervas, especiarias e nozes, ou seja, nada que contenha carboidrato. E não pode, inclusive, diferente da vegetariana, né, que não pode ingerir beterraba, cenoura, alguns até retiram tomate,
tem um conteúdo de carboidrato são os vegetais B. Tem conteúdo de carboidrato, mas muito pequeno. Restringe frutas, sucos e todos os carboidratos refinados. E uma grande crítica à dieta cetogênica é a restrição de leite e produtos lácteos, que isso pode levar também, e junto com essas outras restrições, pode levar a uma deficiência de aporte de cálcio e um risco maior de levar a doença mineral óssea e osteoporose. Bom, mas a dieta cetogênica, ela tem diversos mecanismos de ação que poderiam ser interessantes e que tem se falado o lado bom da dieta cetogênica. Então, aqui eu apresento para vocês diversos mecanismos que a dieta cetogênica parece mediar. Por exemplo, há grande evidência de que a dieta cetogênica ela teria algum efeito benéfico sobre o controle do diabetes, ela leva uma redução da hiperinsulinemia, obviamente, porque diminui o substrato que ela vai utilizar, a glicose, e essa redução do aporte de carboidrato no fígado vai também diminuir a insulina resistência a nível hepático, que é um mecanismo bastante importante no paciente com diabetes tipo 2. A dieta cetogênica também, ela leva a restrição, a perda de peso, ela realmente emagrece, quer dizer, não é só moda, ela realmente emagrece. A cetose reduz o apetite, a presença de cetose você tem, ou seja, a presença, desculpa, uma falta de carboidrato, você vai estimular, obviamente, a lipólise como um mecanismo de substrato energético, reduz a lipogênese e aumenta o gasto calórico para se realizar a gliconeogênese hepática. A epilepsia, já que eu falei para vocês, né, que existe, não é nem minha área, mas ela tem um efeito anticonvulsivante direto, um efeito que pode ser direto dos corpos cetônicos, ou mesmo, como eu falei para vocês, uma redução da excitabilidade dos corpos neuronais por ausência de glicose ali a nível do sistema nervoso central. E alguns estudos já mostraram também que a dieta cetogênica ela pode reduzir alguns parâmetros de risco cardiovascular, surpreendentemente pode reduzir o nível de colesterol circulante, mas isso depende muito da qualidade da proteína e da gordura que vai ser ingerida, e quando a gente restringe carboidrato, há uma queda significativa nos triglicerídeos circulantes, tá? Isso mesmo numa dieta não cetogênica, isso vai acontecer. Alguns mecanismos que não se tem certeza se é realmente mediado pela dieta cetogênica, os estudos são contraditórios, mas há alguns autores que mostram que há uma redução da acne, algumas doenças neurológicas também poderiam o paciente se proteger. Mulheres com síndrome de ovário policístico, aí também seria o mesmo mecanismo de diminuição da resistência insulínica, e, mesma forma, a hiperinsulinemia associada à resistência insulínica aumentada está relacionada com diversos tipos de tumores de câncer, principalmente mama, endométrio, bexiga, e que talvez pudesse ser uma proteção em relação a esses tumores. Mas isso são hipóteses ainda não confirmadas. Aí a grande pergunta é: restringir algum alimento, isso é seguro? Né? Tem segurança? Podemos fazer isso sem efeitos deletérios significativos? Então, essa revisão que foi feita, foi publicada em 2018, primeiro é a pergunta sobre dieta vegetariana e o risco de diabetes. Tá? Será que a restrição de proteína animal, isso vai levar ao aumento do risco do diabetes? Então, o que as autoras colocam é que os benefícios das dietas vegetarianas na prevenção e no tratamento do diabetes está bem estabelecido na literatura,
elas colocam que tanto os clínicos como profissionais de saúde podem estar confiantes ao recomendar uma dieta vegetariana para pacientes com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Agora, chamam a atenção que o tipo de alimento que deve ser consumido por essa dieta é fundamental para alcançar os níveis terapêuticos. Não basta falar, pode ser vegetariano, mas e aí depende quais opções de dieta que a pessoa vai fazer, né? Então, eu vejo muitas vezes pacientes que optam por retirar a carne, retirar frango, retirar o peixe da sua dieta, mas acabam comendo uma quantidade enorme de carboidratos vindos de alimentos processados, como pão, massa, biscoitos, e se são vegetarianos porque não comem alimentos de origem animal. Então, os mecanismos da dieta vegetariana na redução do risco de diabetes, eles são mediados por maior ingestão de fibras, frutas e vegetais. Essas fibras elas vão conter aminoácidos que melhoram a sensibilidade insulínica, têm efeito antioxidante e também reduzem a inflamação sistêmica. Além disso, as dietas vegetarianas estão associadas, quando bem orientadas, à redução do peso corporal, porque dietas ricas em fibras, elas aumentam a saciedade e o baixo consumo de gordura e refinados, quando ela é hipocalórica. A ingestão de gorduras saturadas, reduzida de gordura saturada, que vem da gordura animal, ela reduz a inflamação, né, endógena e tem menor densidade energética, ou seja, leva à perda de peso. Então, você pensar a opção por uma dieta vegetariana ou pelo veganismo no indivíduo que tem risco para diabetes não é uma má opção. Esse outro trabalho que coloca, mais uma vez, a avaliação entre a dieta vegetariana e a incidência de diabetes tipo 2. Esse é um estudo, não é uma revisão de literatura, é uma avaliação de 3 estudos prospectivos, e o dado desses 3 estudos, que acompanharam mais de 200 mil profissionais de saúde de ambos os sexos nos Estados Unidos, por mais de 20 anos, ou seja, um estudo muito robusto, coletando regularmente informações, fazendo uma anamnese tanto do estilo de vida, como a dieta, histórico médico e novos diagnósticos de doença. Um estudo bastante interessante. E o que eles avaliaram? Eles separaram assim, o consumo de alimentos vegetais saudáveis, que eram considerados os grãos, frutas, grãos integrais, né? Legumes, nozes, óleos vegetais, café e chá, e grupo de alimentos vegetais não saudáveis, que são o suco de frutas, depois a gente pode até discutir por que se considerou isso não saudável, bebidas açucaradas, grãos refinados, a batata e doces e sobremesas, né, mesmo compostas de vegetais, mas com açúcar. A conclusão desse estudo, que a dieta baseada em vegetais que enfatizava os alimentos saudáveis, sim, estava associado a maior redução do risco de diabetes, uma redução de 34%, significativa. Agora, o consumo de uma dieta baseada em vegetais não saudáveis, apesar da pessoa ser vegetariana, ela tinha um risco aumentado de 16% de desenvolver diabetes. Então, a moral da história é que uma pessoa que opta por se tornar vegetariana, ela deve ser orientada em que o prato dela deve ter um equilíbrio, ela deve fazer consumo de alimentos de origem vegetal, mas de alimentos saudáveis que não estejam associados com obesidade e hiperglicemia, que basicamente são os alimentos que a gente chama hoje em dia de processados ou ultraprocessados. É o macarrão instantâneo, é a batata frita de forno, pizzas pré-prontas, arroz e açúcar refinados, biscoitos, pães feitos industrializados, tudo isso deve ser evitado, independente se o paciente é vegetariano ou não.
Então, hoje em dia, nós entendemos, quando a gente vê um paciente que é vegetariano, na nossa anamnese alimentar, a gente tem que pensar, esse paciente que é o que escolhe, tem escolhas saudáveis, ou é aquele paciente que é vegano, mas ele come um hambúrguer de origem vegetal, que a gente sabe que tem isso. Existem vários alimentos industrializados que são veganos, mas não necessariamente levam à melhor saúde do ser humano que faz a gestão desses alimentos. Bom, essa outra publicação que foi interessante, foi publicada em 2016, foi uma conferência, tá? Um simpósio que era a seguinte pergunta: quais seriam as alternativas à carne? E se questionou qual seria a consequência a longo prazo de um indivíduo se tornar vegetariano ao longo da sua vida. Então, o grupo, aí compararam vegetarianos com não vegetarianos, também foi uma avaliação retrospectiva, não houve diferença em relação ao risco de desenvolver acidente vascular cerebral. Em relação a câncer, existem algumas evidências de que o risco é ligeiramente menor em vegetarianos do que não vegetarianos. É bem documentado na literatura que os vegetarianos apresentam menor risco de diabetes tipo 2, doença diverticular e catarata, isso é aceito. Entretanto, a mortalidade geral, até o momento, não é semelhante para indivíduos que optam pelo vegetarianismo versus o não vegetariano. Então, esses autores concluíram que a saúde a longo prazo de indivíduos vegetarianos parece ser geralmente boa, e para algumas doenças e condições médicas, como no caso o diabetes tipo 2, diverticulite ou catarata, pode ser melhor do que o indivíduo que ingere carne, onívoro. Porém, ainda são necessárias mais pesquisas, particularmente sobre a saúde a longo prazo dos veganos. E a grande dificuldade para a gente chegar a alguma conclusão é a questão da adesão a longo prazo dessas dietas. Como vocês viram, o flexitarianismo é muito mais frequente do que o vegetarianismo ou não vegetarianismo. Esse outro trabalho eu achei interessante, que é do ano passado, que foi um grupo de nefrologistas que avaliou a dieta vegetariana na doença renal crônica. Então, a gente sabe que a proteína animal, ela aumenta a taxa de filtração ventricular e poderia ser taxa de filtração glomerular, e poderia ser agir como uma sobrecarga renal, fora outros diversos mecanismos que poderiam levar a um dano endotelial e a um dano no renal. Então, a prevalência de hipertensão, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica são as principais causas de doença renal crônica nos países ocidentais. E a população que opta pelo vegetarianismo, como eu já falei, tem menos essas complicações. Além disso, existe uma relação negativa entre vários componentes da dieta vegetariana com inúmeros fatores relacionados à progressão do diabetes, como toxinas urêmicas, quer dizer, não ingere alimentos que fazem formação de toxinas urêmicas, inflamação, como eu falei para vocês, a dieta rica em vegetais, ela é uma dieta com menor capacidade inflamatória, menor estresse oxidativo, acidose metabólica também não é produzida numa dieta vegana, diferente da cetogênica, e a carga de fosfato e resistência insulínica é menor nos pacientes vegetarianos. Os resultados de pacientes não, né, indivíduos, né, não necessariamente são pacientes. Resultados de diferentes estudos parecem confirmar que o vegetarianismo tem algum efeito protetor nos rins, tá? Tanto na prevenção primária como na prevenção secundária. Então, seria uma opção interessante na população de risco de desenvolver doença renal crônica, ou mesmo naquele que já tem doença renal crônica. E vários estudos já determinaram que existe segurança nutricional de se fazer uma dieta à base de plantas em indivíduos com doença renal crônica. O grande medo é se esses indivíduos iriam desnutrir por uma ingestão menor de proteína. Outra pergunta é em relação à prevalência de obesidade. E aí os estudos são vários, tá? Em estudo esse de 2005, somente em mulheres, mostrou
que mesmo que os vegetarianos consumam alguns produtos de origem animal, os resultados em mulheres semi-vegetarianas ou lacto-vegetarianas e veganas autoidentificadas, essas tinham menor risco de sobrepeso e obesidade do que as mulheres onívoras. Aí a gente pode até questionar se isso não é mais por um comportamento social e não um mecanismo biológico, né? Então, talvez pessoas, mulheres que têm mais preocupação com o que vai ingerir, elas são mulheres que também têm mais preocupação com a autoimagem e acabam ingerindo menor quantidade de caloria. Esse estudo indiano mostra que a prevalência de obesidade é de 80% na Índia em indivíduos não vegetarianos ou semi-vegetarianos. Vocês sabem que existe um percentual grande da população indiana que é vegetariana por questões religiosas. 50% dos ovo-lacto-vegetarianos e dos veganos têm obesidade, e a prevalência de 55% de obesidade naqueles que ingerem peixe, mas não ingerem outros tipos de proteína de origem animal. Então, vocês veem que tem relação na população indiana o hábito não vegetariano com obesidade. Essas duas revisões sistemáticas mostram, essa de 2015 mostra que os vegetarianos têm menor prevalência de sobrepeso e obesidade e, consequentemente, menor risco de doença cardiovascular em comparação com não vegetarianos. E a revisão sistemática mais recente, de 19 estudos que tratam de indivíduos com obesidade, observaram que uma resposta de perda de peso, ou seja, aí já não é o vegetariano que se torna obeso, é aquele paciente com obesidade e que você vai oferecer uma dieta vegetariana versus uma dieta não vegetariana. Aqueles que receberam a dieta vegetariana perderam mais peso do que os não vegetarianos. E o que esse trabalho é bem interessante, se vocês quiserem pegar, é um trabalho robusto fala sobre a mecanística, qual seria o mecanismo da dieta baseada em vegetais reduzir risco cardiovascular. Então, eles explicam bem, né, que a dieta baseada em vegetais, baseada em animais, ela leva uma microbiota intestinal pró-inflamatória. Isso faz com que provoque uma endotoxemia e que indivíduos que fazem ingestão de alto conteúdo de proteína animal, eles são indivíduos sistemicamente mais inflamados. E as dietas vegetarianas, elas podem impedir essa modulação do microbiota intestinal para um fenótipo pró-inflamatório, que pode ser uma causa dessa inflamação de baixo grau, que poderia levar a uma disfunção metabólica que leva à hipertensão, obesidade ou diabetes. As dietas baseadas em animais contribuem para a aterosclerose, isso é bem reconhecido, em parte através do metabolismo da carnitina e da colina na dieta, que vai formar esses dois radicais livres que podem levar também a aumento do risco tanto de neoplasias malignas como de obesidade. Mas tem também os seus riscos. Será que uma dieta vegetariana ou vegana a longo prazo, ela realmente é segura? Então, esses autores, eles colocaram o seguinte, que as dietas vegetarianas e veganas podem, isso está em vários estudos populacionais mostram, levam à deficiência de vitamina B12, ferro, zinco, vitamina D3, cálcio e ômega 3, tá? E alguns aminoácidos que são basicamente presentes na proteína de origem animal, creatina, carnosina e taurina. Ou seja, o indivíduo que faz ingestão apenas de alimentos de origem vegetal, ele é um indivíduo que tem maior risco de ter algumas questões carenciais, sim, em relação à deficiência desses micronutrientes. Esse outro autor também coloca que as dietas predominantemente vegetarianas têm compostos
os nutricionistas chamam de fatores antinutricionais, que podem reduzir, ou mesmo melhorar, mas algumas vezes inibir, a biodisponibilidade de algumas vitaminas e minerais. Então, você, por exemplo, fazer uma ingestão de grande quantidade de fibra, você pode dificultar a absorção de algumas vitaminas e minerais. Grande quantidade de vegetais, você dificulta a absorção de cálcio na dieta, por exemplo. Então, quem opta por uma dieta vegetariana deve saber que os nutrientes, eles se modificam a sua biodisponibilidade. Então, em geral, tem um profissional especializado na orientação em relação ao qual o tempero ideal, tipo de fermentação, cozimento, como combinar os grupos alimentares. Por exemplo, um alimento rico em cálcio não deve vir ser ingerido junto com um alimento rico em ferro, porque esse cálcio vai dificultar a absorção do ferro a nível intestinal. Essa revisão coloca aquela pergunta: e a questão da proteína? O indivíduo vegano, vegetariano, ele tem como conseguir ingerir a quantidade adequada de proteína para não levar a desnutrição? Esses dois trabalhos aqui, essas duas tabelas, mostram que sim, que o indivíduo que é vegano, ele ingere uma quantidade de proteína por dia menor do que o indivíduo que come carne, tá? Então, isso aqui está aqui, 90 gramas de proteína versus 64 gramas de proteína. E aí, o que esses autores dessa revisão colocaram? Que, apesar de alimentos de fontes vegetais não conterem todos os tipos de aminoácidos essenciais e ter menor quantidade em gramas por 100 gramas de alimento, você consegue, através de uma dieta vegetariana variada, consegue quantidades adequadas e com combinações de grupos alimentares. Ou seja, o indivíduo que opta por uma dieta vegetariana, ele deve comer cereais, leguminosas e também outros tipos de vegetais, mas principalmente leguminosas, para conseguir um conteúdo adequado de aminoácidos essenciais e quantidade de proteína necessária para a função orgânica. Então, é mais um cuidado, ou seja, aquele indivíduo que vai comer uma dieta baseada em plantas, ele não pode comer só verduras, folhas, né? Ele vai ficar desnutrido. É necessário que coma grãos também. Então, esse próprio ou Salar, ele coloca um resumo bacana sobre o que a dieta vegetariana poderia levar de benefício. Então, ele leva de benefício, reduz o risco de obesidade, de dislipidemia, diminui a inflamação, que é marcado pela proteína C reativa, e isso vai também reduzir o risco de hipertensão arterial, doença cardíaca isquêmica, diabetes, talvez doença cerebrovascular, não está muito claro. Agora, tem como cuidado que há indivíduos que optam por dieta baseada em planta, tem que ter monitorado o seu nível de vitamina B12, ferro, zinco, e isso também deve ser monitorado a densidade mineral óssea por restrição importante de alimentos ricos em cálcio ou ingestão de alimentos ricos em cálcio junto com outros que dificultam a sua absorção. Bom, essa é uma clara vantagem da dieta low carb. Esse trabalho avaliou 322 pacientes com obesidade moderada, com uma idade em torno de 52 anos, e a maioria eram do sexo masculino. E aí vocês podem ver aqui que a dieta de low carb, houve uma redução em 24 meses, em média de 4,7 quilos nessa população que foi orientada para fazer esse tipo de dieta. Mas olhem só, depois de 72 meses, como há uma tendência a ganho de peso novamente. E esse follow-up após 2 anos de ganho de peso novamente, isso se deve principalmente à baixa adesão à dieta inicialmente prescrita. Então, a dieta que os autores
concluem que tanto a dieta mediterrânea como a dieta low carb são alternativas eficazes à dieta de baixa gordura, tá? Que seria essa aqui, mais eficaz, mas ao final de 2 anos, os três tipos de abordagem não são muito diferentes em relação à perda de peso. Então, o que se defende, isso é um destaque da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos e da Associação Americana de Endocrinologistas, eles colocam o seguinte, que o que é importante na hora de se prescrever, de se escolher uma dieta para se pensar em relação a risco metabólico, é que a dieta o que mais é importante é a adesão àquela dieta e não necessariamente a composição de macronutrientes. Então, a dieta low carb, ela tem como vantagem, leva a rápida perda de peso corporal, reduz triglicerídeos de forma aguda. Então, paciente com pancreatite, por hipertrigliceridemia, a gente realmente restringe carboidrato e reduz glicemia também. Numa revisão sistemática de estudos da dieta low carb sobre perda de peso, mostrou então que a dieta hipoglicídica low carb, tanto faz se very low, low carb ou mediterrânea, ela foi eficaz nos 6 primeiros meses, e, por outro lado, as hipolipídicas são mais adequadas quando prescritas por mais de 1 ano. Por que isso? Porque a palatabilidade é mais fácil você restringir lipídio do que restringir carboidrato, principalmente principalmente no nosso meio, nas dietas ocidentais e no Brasil. É muito mais fácil você conseguir restringir lipídio na maioria da população do que tirar um pão, tirar o arroz, o feijão. Os efeitos da dieta low carb, os estudos avaliando os efeitos da dieta low carb para o controle da glicemia, isso é uma crítica, a grande maioria dos estudos publicados até agora não tem um grupo controle para comparação, um grupo controle adequado, eu estou falando aqui em diabetes, não em obesidade, e acaba captando voluntários motivados que seguiam práticas intensivas de monitorização frequente da glicose e com metas glicêmicas restritas. Então, as publicações que a gente tem em dieta low carb em diabetes mostram isso, é uma população muito selecionada, não é um estudo randomizado, controlado e duplo cego, muito complicado de fazer em relação à dieta. Então, esses fatores de confusão limitam a capacidade de determinar o impacto da restrição dos carboidratos, especificamente sobre o controle glicêmico, tá? No diabéticos tipo 2. Em relação à perda de peso, as dietas com restrição de carboidrato foram eficazes nos primeiros 6 meses, eu já falei. Então, o que se coloca, inclusive a Sociedade Brasileira de Diabetes conclui, na diretriz sobre o uso, a prescrição de dieta restrita em carboidratos para indivíduos com diabetes, é que não há estudos que reportem a segurança das dietas muito restritivas em carboidrato e que essas dietas que têm efeito cetogênico, promover a formação de corpos cetônicos, podem acarretar risco de cetoacidose em pacientes que usam insulina, ou seja, que são pacientes que não têm uma secreção endógena adequada de insulina para se defender contra a cetose, e com esses medicamentos inibidores da SGLT2, que eles, por si só, já aumentam a produção de cetoácidos. Então, a restrição quantitativa de carboidrato tem como desvantagem a cetose, a produção da cetose, que pode ser vantagem por ser anorexígena, você tira a fome do paciente que está com cetose, mas aumenta o risco de acidose metabólica numa situação de insulinopenia, e os pacientes que fazem dieta cetogênica frequentemente reclamam desse sintoma chamado de keto-flu, que é uma sensação como se estivesse gripado, com uma agora até confundiria com Covid, né? As pessoas sentem uma fadiga, dor muscular, isso costuma acontecer quando a gente utiliza os cetoácidos como fonte de energia e não o carboidrato.
leva a catabolismo muscular, a adesão é difícil, há risco de nefrolitíase, principalmente quando você tem uma perda de peso muito rápida ou você faz uso de grande quantidade de carne por aumento de ácido úrico, pode estar associado a desencadear de distúrbios alimentares, deficiências minerais e crescimento abaixo do ideal em crianças e adolescentes, ou seja, não deve ser estimulada em crianças e adolescentes, aumenta a ingestão de lipídios, como eu falei, apesar de que isso não foi relacionado com o aumento do risco cardiovascular, e interessante no paciente com diabetes tipo 1, eu estou falando isso porque surgiu uma certa moda de restrição completa de carboidratos em indivíduos com diabetes, e ter cuidado daqueles indivíduos que não têm um pâncreas funcionante, não produz insulina, isso pode, além de aumentar o risco de cetoacidose, reduz os sinais e sintomas de hipoglicemia, porque o glucagon não responde adequadamente quando se tem um excesso de corpos cetônicos circulantes. E um outro potencial malefício da dieta com restrição alimentar, que chama atenção, que a gente tem que falar, as escolhas dietéticas são uma coisa extremamente popular, já desde a década de 70 e cada vez mais, assim, desde questões escolhas com fins estéticos, né, da pessoa achar que o seu peso está inadequado, querer perder peso, ou mesmo algumas pessoas quererem ganhar peso através de dietas da moda, desde questões de, infelizmente, alguns profissionais de saúde, ou mesmo pessoas que não são profissionais de saúde, que estão aí na mídia, trazendo coisas que não têm comprovação científica. Então, uma coisa que tem que chamar a atenção, que a gente tem visto com uma certa frequência, é a questão da ortorexia, tá? Ortos significa correto e orexis é fome. Então, ortorexia é um termo que foi criado em 1997 por esse médico, Steven Bratman, que classifica indivíduos que têm comportamento obsessivo e mesmo patológico, caracterizado pela fixação em alimentos saudáveis. Então, são pessoas que, por exemplo, deixam de ter uma vida social, ou até se tornam pessoas de difícil convívio social, por ter uma excessiva preocupação de ingerir alimentos saudáveis. Em 2014, esse termo ortorexia foi mais ainda disseminado por essa blogueira vegana, tá? em que se discute muito essa questão da saúde e da importância do que você come, inclusive para a sua sobrevivência, né? Então, os critérios formais para a gente considerar a ortorexia como uma questão patológica, tá? Existem dois focos, o foco do comportamento obsessivo e o foco do comportamento compulsivo, que isso pode vir junto com uma questão psiquiátrica real, tá? Então, o foco obsessivo, se a pessoa tem 2 dos 3 dessas circunstâncias, uma preocupação mental e comportamento compulsivo com alimentos saudáveis, ansiedade ou vergonha exagerada por violar uma regra autoimposta, aquela pessoa que começa a não querer comer perto de ninguém, dos seus amigos, restrição alimentares até eliminação total de grupos alimentares inteiros. E existem os compulsivos, que podem levar desnutrição, perda de peso excessiva ou complicações médicas pela restrição alimentar, estresse intrapessoal ou grande prejuízo social, e a imagem corporal ou satisfação pessoal altamente dependente da adesão ao comportamento. Então, a ortorexia ela se mistura um pouco e muitas vezes vem junto com o quadro, começa com ortorexia e pode evoluir para um quadro de anorexia nervosa. Então, uma revisão de literatura publicada recentemente, em 2019, mostrou que 11 dos 14 estudos demonstraram que seguidores de dieta vegetariana tinham maior tendência a comportamentos ortoréxicos, mas essa revisão da literatura diz que uma limitação desses estudos é que faltava consenso na definição
de ortorexia, diferentes questionários foram utilizados, e eles concluem nessa revisão que o vegetarianismo parece ser um fator de risco para a ortorexia nervosa, e eu já interpreto talvez o oposto. Pessoas que têm perfil mais obsessivo e compulsivo, uma vez se direcionando para a questão alimentar, podem se manifestar com ortorexia nervosa e levar a uma preferência pelo vegetarianismo, não o vegetarianismo levando a um fator de risco à ortorexia nervosa. E aí eu vou fechando com a questão do veganismo, tá? O veganismo, como eu falei no início da aula, não é apenas um tipo de dieta, é uma questão ideológica. O vegano não consome nada que venha de origem animal, tá? E para a gente colocar um pouco essa nossa questão, assim, sempre a gente tem que se perguntar, o ser humano, ele precisa ingerir proteína de origem animal, a carne? Então, esses dois autores, que são biólogos evolucionistas, eles escreveram esse artigo na Nature, que eles fazem uma avaliação histórica do porquê que o ser humano é um omnívoro, né? Ele come carne e vegetais. Então, o Homo erectus, né, que somos nós, né, ele difere dos outros hominídeos anteriores por ter dentes pequenos, relativamente menores, músculos mastigatórios reduzidos e uma capacidade de força máxima da mordida mais fraca e o intestino relativamente menor. Ou seja, nossos antepassados que se tornaram eretos, eles tinham menor capacidade de mastigar e conseguir rapidamente a energia necessária para a sobrevivência se comessem só vegetais. Lembrando que isso era uma época que não se fazia, não se cozinhava, não tinha fogo. Então, você pensar, o que 100 gramas de uma carne crua, que facilmente ela é mastigada, ou um peixe cru, comparado com 100 gramas de um vegetal, o quanto que você consegue de caloria e energia para sobreviver. Então, é uma questão de sobrevivência do ser humano. Entretanto, nós não somos, não estamos mais lá na idade paleolítica, e nós estamos vivendo, há vários anos, um boom de industrialização do alimento, né? A indústria alimentícia é uma das coisas que mais crescem do ponto de vista de lucro nos países mundialmente, né? E junto com essa industrialização, começou-se a se notar que há maus tratos aos animais. Nunca se matou tanto e se tratou tão mal os animais como o ser humano moderno. Então, de uns anos para cá, começa a se discutir se isso não está sendo excessivo, ou mesmo de uma forma absurda a forma como se cuida ou se trata o animal que vai ser sacrificado para a nossa alimentação. Então, isso já é até uma coisa, movimentos, né, como esse PETA, que é People for Ethical Treatment of Animals, que eles, inclusive, fazem protestos e já fizeram várias modificações de hábitos na população, de parar de se usar pele, roupas que têm origem animal. E a resposta da indústria alimentícia que coloca, eles falam assim, estamos fazendo algumas medidas para evitar o sofrimento animal. Então, por exemplo, a retirada do bico, isso é um horror. As aves, elas são confinadas em pequenas gaiolas e elas se tornam agressivas, então elas começam a agredir a ave que está do lado e ficam desfiguradas. E aí a indústria alimentícia ela começou a fazer a debicagem, mas inicialmente a debicagem, a retirada do bico, era feita de forma muito cruenta e criava uma dor enorme para aquela ave. E agora a indústria que se coloca de forma, se diz que leva menor sofrimento animal, faz isso numa fase inicial, com luz, quando a ave ainda acaba de nascer, com luz infravermelha, que dizem que é indolor. Está-se cada vez mais se
estimulando o consumo de ovos caipiras, que são produzidos por galinhas soltas, para evitar esse sofrimento à ave. Proibição, isso já está aqui no Brasil, proibição de se triturar os pintinhos machos, que era o que se fazia anteriormente. Então, já está se tentando, inclusive, não deixar crescer, fazer a avaliação ainda na fase do ovo, se vai desenvolver um pinto macho, para não deixar desenvolver, para não precisar matar, porque eles ocupam espaço e não reproduzem ovos, né? A sexagem de sêmen para evitar inseminar embriões masculinos, isso nas vacas. Criação de vacas e porcos soltos, vários supermercados hoje em dia já colocam na sua propaganda de que só compram de fornecedores que tratam bem seus animais, e as técnicas de abate, cada vez mais a lei que inclusive os mercados internacionais exigem que as indústrias comprovem que as técnicas de abate utilizadas não produzam sofrimento. Então, existe uma técnica que você garante a perda da consciência do animal, diminuindo a pressão atmosférica, então o animal ele fica meio zonzo e não sente dor. Seria uma forma de não produzir tanto sofrimento. Esse trabalho mostra uma questão preocupante, que é a questão da quantidade que nós comemos de alimentos de origem animal e o resultado disso no meio ambiente, tá? Então, é óbvio que é um estudo de projeção, ele faz a projeção, se mantivermos o que se ingere, o que a humanidade ingere em 2009 de alimentos atualmente e continuarmos comendo isso, até 2050, haverá um aumento estimado de 80% nas emissões globais de gases de efeito estufa, na produção de alimentos e no desmatamento global. Então, tem também uma questão do que a gente come, de ter uma consequência no nosso meio ambiente e no nosso futuro também. E esse trabalho de Clark é interessante, que coloca assim, a escolha alimentar que você tem, de que forma ela afeta a sua saúde ou o ambiente em que você vive, tá? Então, quanto mais aberto é esse círculo, ou esse pentágono, sei lá, mais aberto quanto pior tem, maior risco de desenvolver, o que você come levar à mortalidade, doença coronariana, câncer coloretal, diabetes, AVC, ou do ponto de vista ambiental, uso de água, acidificação do solo, mudança da vegetação do solo, uso de terra e emissão de gases. Então, vocês vão ver aqui que, por exemplo, a carne vermelha processada, ela basicamente afeta tudo isso, processada e não processada. Ela aumenta bastante esse risco de tanto pessoal como um risco ambiental. E aqui está, desse mesmo trabalho, mostra o risco de mortalidade em relação ao alimento que se come. Como vocês veem, a ingestão de carne vermelha, ela está muito associada com maior risco de mortalidade, tá? Nesse mesmo trabalho de impacto ambiental e impacto pessoal. E já esse trabalho de Poor, da Science, ele também classifica que o tipo de proteína que a gente escolhe, tá? E o impacto em relação à emissão de gases do efeito estufa. Como vocês sabem, o gado, além de levar um desmatamento importante, eles também produzem, eles formam gases, né, pelo tipo da sua digestão. Então, o aumento da indústria pecuária está relacionado com alto impacto sobre a produção de efeito estufa, tá? Essa revisão sistemática foi publicada também no PLOS ONE, mais ou menos recente, que já faz um outro olhar. Eles não conseguiram determinar de forma
tão marcante, né, nos estudos, que há realmente um impacto em diferentes tipos de dieta sobre a emissão de gases do efeito estufa. O que os autores colocam, que mesmo o consumo de uma dieta vegetariana, ou mesmo de peixes, como nós estamos vivendo um momento de alta industrialização, de mecanização e um volume muito grande de produção de alimentos, os autores colocam que tanto faz o tipo de alimento. A questão é mesmo a forma em que esse alimento é processado e de que forma que isso acontece, porque mesmo a dieta vegetariana ou vegana, ela pode ter um impacto indireto na emissão de gases ou mesmo alteração ambiental, pensando nos pesticidas, por exemplo, no maquinário, por exemplo, no próprio desmatamento, né? O vegetarianismo exige que haja a plantação, né, do agronegócio, e que isso leva a desmatamento mesmo. E talvez a questão não seja nem a qualidade do que se come, mas a quantidade do que nós estamos comendo. E, fechando, eu acho que vocês que estão se formando, e o profissional de saúde, nós temos sido cada vez mais questionados em relação à indicação do ponto de vista médico de uma dieta baseada em planta ou numa dieta de restrição de determinado alimento. Então, nós somos o tempo inteiro questionados em relação a isso. Então, com essa bagagem que eu trouxe para vocês, o que a gente pode dizer é que as dietas, as opções dietéticas, elas têm seus prós e seus contras, e independente do que optar por fazer, a pessoa deve ser orientada de que forma fazer. Então, essa pesquisa do IBOP de 2018 mostrou que houve um crescimento histórico no número de vegetarianos no Brasil, de 8% em 2012 para 14% em 2008, e principalmente nos grandes centros do Sul e do Sudeste, esse percentual chega a 16%. Isso representa em torno de 29 milhões de brasileiros que são adeptos ao vegetarianismo. Em relação ao número de veganos, nós não temos esse dado no Brasil. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, em torno de 30% dos vegetarianos se declaram que também são veganos, ou seja, não consomem nada de origem animal. Ou seja, temos 29 milhões de pessoas que se consideram vegetarianas e 7 milhões se consideram veganas. E isso está se refletindo no aumento do número de publicações científicas sobre o tema. Isso é muito importante, que nós temos que ter base baseada em evidências científicas para dar a nossa opinião, que foi o que eu trouxe para vocês nessa aula, e isso, a partir daí, vários consensos foram construídos. Então, por exemplo, a Diretriz Brasileira de Obesidade, publicada em 2016, já aborda a dieta ovo-lacto-vegetariana, e aí colocam que aqueles indivíduos com obesidade que optam por consumir uma dieta pobre em gordura vai ingerir menos calorias e vai perder peso, independente do tipo de dieta que opta, mas as dietas vegetarianas são deficientes de vitamina E, B12 e zinco, chamando a atenção da necessidade de acompanhamento e talvez reposição desses micronutrientes. E somente dietas hipolipídicas e hipocalóricas é que vão resultar em diminuição do triglicerídeo. Não adianta só fazer uma low carb com alto nível de caloria e hiperlipídica, que a diminuição do triglicerídeo a longo prazo não vai acontecer. Esse consenso é da Associação Americana de Cardiologia. Eles colocam como essa recomendação, qual é a recomendação em relação ao consenso em pacientes que querem fazer a dieta vegetariana. Então, eles publicaram agora em 2019, que mostram evidências científicas que há sim associação entre a dieta à base de vegetais e redução da mortalidade por doença cardiovascular. Existe essa associação. Já a Associação Americana de Diabetes coloca o seguinte, que os padrões alimentares de estilo mediterrâneo, com pouco carboidrato,
ou vegetariano, ou baseado em plantas, são exemplos de padrões alimentares saudáveis, eles colocam healthy, que mostram resultados positivos, mas o planejamento individualizado das refeições deve se concentrar em preferências, necessidades e objetivos pessoais. Aí a questão de como trazer essa informação para o paciente. Nem virar uma bandeira pró-veganismo, vegetarianismo, se você é um profissional de saúde que acredita nisso, até do ponto de vista ideológico, não necessariamente, não é o nosso papel como profissional de saúde trazer nenhum posicionamento do ponto de vista moral ou ideológico. A gente tem que se posicionar do ponto de vista de estudos científicos em relação à resposta em relação às doenças, tá? Então, naquele paciente que opta por fazer uma dieta vegana, vegetariana ou restringir carboidrato, sempre tendo atenção aos micronutrientes. Outra questão importante são os filhos de pessoas que são veganas, né? São crianças menores de idade, né? Crianças menores de idade é ótimo, são crianças que por opção dos seus pais, ou às vezes adolescentes optam por se tornar vegetarianas ou veganas, isso tem acontecido com cada vez maior quantidade desse tipo de abordagem, e esse guia alimentar do Ministério da Saúde do Brasil já coloca de que forma fazer isso de uma forma segura, tá? Então, não é contraindicado uma criança se tornar vegetariana ou vegana, mas há que se ter segurança sobre a ingestão adequada de aminoácidos e cálcio para promover o seu crescimento. Então, nesse guia do Ministério da Saúde, que se coloca que o que é considerado saudável é a ingestão de alimentos in natura ou minimamente processados, isso deve ser a base da alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, somente para temperar. Limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso, gente, independente se a pessoa vai comer gordura animal ou proteína animal ou não, tá? O que nós temos de avaliação no nosso país, tá? De como é que está sendo o consumo de frutas e vegetais na nossa população brasileira, a gente tem um dado interessante coletado no Vigitel de 2019. O consumo de frutas e hortaliças em relação de 2006 para cá, houve um pequeno incremento, tá, de consumo de frutas e hortaliças, talvez muito puxado pelo consumo de suco de frutas, que são industrializados, que não necessariamente são saudáveis, aumenta muito o risco de obesidade, e houve uma queda no consumo regular de feijão, que pode estar também refletindo um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, da gente parar de sentar para comer em lanchonete, comida rápida e etc. Então, fechando, em relação à dieta vegetariana, existem fortes evidências que demonstram que o estilo de vida dos vegetarianos é benéfico para a saúde, tanto em relação a baixo peso, diminuir o peso e controle de doenças crônicas. Há uma tendência mundial em trazer à luz do conhecimento a dieta baseada em plantas nos guias e nos consensos nacionais e internacionais. É importante que a gente tenha um posicionamento em relação a isso. Atenção especial em relação aos micronutrientes, sempre orientando, não é contraindicando o tipo da dieta, mas orientar de forma adequada. As dietas vegetarianas ou veganas podem sim fornecer proteínas e aminoácidos adequadamente, desde que as fontes alimentares sejam variadas e comidas de forma adequada. Em relação à dieta low carb e à dieta cetogênica, as evidências revelam que sim, elas são eficazes para a perda de peso e para o controle glicêmico, entretanto, a adesão a longo prazo é muito ruim, devemos ter cuidado com o excesso de gordura animal, elas são saudáveis, né? São adequadas quando não substituído o carboidrato por gordura animal em excesso, e as respostas são variáveis devido à heterogeneidade das dietas chamadas low carb. Tem publicações com várias distribuições diferentes.
queria agradecer a atenção de vocês e agradecer especialmente essas 4 queridas amigas que trabalham comigo e me cederam algum desses slides. Obrigada, estou à disposição. A gente que agradece, doutora. A aula foi muito, muito boa. Eu queria te agradecer, primeiramente, pelo conhecimento que a senhora trouxe para a gente, pelos slides que foram extremamente explicativos e por essa aula toda baseada no rigor científico, que trouxe ali o embasamento das evidências científicas, que é muito importante. Uma coisa que a senhora me falou que eu gravo muito é que a gente tem que ter mais dúvidas do que certeza naquilo que a gente quer, né? E para a gente conseguir ir atrás desse conhecimento. Surgiram algumas dúvidas nessa pegada? Só tô abrindo aqui os. Ah, tá, abriu aqui o chat. A Heloísa perguntou assim, professora, a senhora listou a batata entre os vegetais não saudáveis. Qualquer tipo de batata se enquadra nisso? Isso também pega um pouco da minha pergunta sobre o suco de fruta que a senhora falou sobre uma possível discussão. Mas a senhora pode se sentir à vontade para desdobrar isso aí. A questão da batata, ela foi considerada como que deve ser evitada na dieta cetogênica, tá? Porque ela tem um conteúdo de carboidrato. Então, essa questão de a gente chamar determinado alimento in natura não ser saudável, eu acho que é um erro conceitual. Todo alimento in natura, se não tiver veneno, né, não for um cogumelo venenoso, ou uma dessas raízes que são plantas que são venenosas, eles são alimento in natura, eles se ingeridos de forma em quantidades adequadas e com a cocção adequada, é saudável, sem dúvida nenhuma. Então, mesmo a batata inglesa, se ela é ingerida de forma cozida ou principalmente com casca, de preferência sem agrotóxico, ela não pode ser considerada um alimento não saudável. Agora, é um alimento que tem um índice glicêmico que deve entrar na hora da prescrição da dieta. A pessoa deve compreender que excesso de batata vai aumentar a glicemia, por exemplo, se ela for diabética, mas não é uma coisa que deve ser proibida. O quantitativo deve ser limitado em algumas populações, como, por exemplo, um paciente que quer controlar melhor a sua glicemia. Em relação aos tipos diferentes de batata, isso eu não me aprofundei nunca muito no estudo disso, mas assim, e até porque não tem estudos profundos, né? As poucas vezes que eu fui olhar sobre isso, né, porque existe muito modismo, a batata doce é melhor do que a batata inglesa, tem a batata Yacon, não sei se vocês já ouviram falar, que criou-se um folclore que a batata Yacon seria remédio para diabetes. Não tem nenhum estudo robusto que realmente faça a gente defender que uma batata é mais saudável do que outra, ou uma é menos saudável do que a outra. Tá? Não tem nada estabelecido. O que tem estabelecido é a forma de cocção, quer dizer, sem dúvida nenhuma, a batata frita, ela leva maior dano endotelial pela fritura, porque você leva ao aquecimento da gordura e aumento de gordura saturada. Em relação ao suco de fruta, o suco de fruta, a gente virou, assim, da mesma forma que os refrigerantes, viraram um grande vilão da obesidade infantil. Se sabe que um dos grandes motivadores, na maioria dos estudos populacionais que estudam obesidade, e principalmente obesidade infantil, viu que o consumo de suco durante as refeições, principalmente sucos industrializados que são adoçados, é muito associado com o risco de ganho de peso. Então, eles estão na berlinda, o suco de fruta, principalmente o suco de fruta industrializado. Ele é tão ruim quanto o refrigerante. Já vi uma palestra com nutricionistas que eles nem chamam de alimentos, assim, eles nem chamam de comida, eles falam que alimentos ultraprocessados, é outra categoria, eles não se admitem chamar de comida. Professora, a Ellen falou assim, professora, boa noite.
Vejo muitos amigos vegetarianos/veganos aumentando o consumo de soja, especialmente em sua forma processada, entre parênteses ela colocou PVT, para fazer pratos mais elaborados. A senhora poderia comentar a questão consumo de soja versus fitoestrógenos? Isso também é uma outra questão polêmica, que realmente, se você se basear a sua dieta apenas no consumo de soja como a principal fonte proteica e não usar outros grãos, realmente existe um risco, dependendo da quantidade, a soja é rica em fitoesteróis, existe uma hipótese de que poderia levar a algumas questões hormonais, principalmente no sexo feminino, ou mesmo ginecomastia no sexo masculino. E tem a questão de que a soja ela é processada também, né? Ela sofre efeitos da indústria alimentícia com alteração também da sua absorção. Então, é a mesma coisa, é diferente a gente falar que a pessoa consumiu o açúcar, ela tirou lá do meio do canavial um pouco de cana e chupou aquela cana, é muito diferente do consumo do açúcar sacarose, o açúcar refinado. Então, a soja também tem essa questão, soja em lata, aí começa a ter uns outros aditivos, que aí é outra aula, né, que são os disruptores endócrinos, que também estão associados com algumas doenças metabólicas, e neoplasia. Então, eu acho que a grande lição, assim, para seja lá qual for a opção dietética que a gente tiver, é que faça uma dieta variada. Pode ser uma dieta variada sendo vegetariano. Há como fazer. Professora, a nossa última dúvida aborda isso. Boa noite, professora. O Luiz quer saber. Existem situações em que as dietas vegetarianas/veganas são contraindicadas? A senhora poderia comentar um pouco a respeito? Olha, não, contraindicação nenhuma, tá? Não, nós não podemos. A gente tinha preocupação num paciente renal crônico, com restrição proteica, mas então, uma dieta vegetariana, uma opção de vida vegana, se a pessoa faz de uma forma adequada, que eu já acompanhei pacientes assim que vieram me falar, eu sou vegetariano e obesos, e aí eu fui fazer anamnese alimentar, a pessoa basicamente se alimentava de biscoito. E tudo bem, é vegetariano, mas isso não é o que se espera de uma alimentação. Então, não, que eu saiba, assim, não há contraindicação, inclusive, como eu coloquei, né, em filhos de pessoas que são veganas por opção, pode se desenvolver crianças de forma adequada, crescimento adequado, mas são famílias que devem ter acompanhamento nutricional, porque existe um maior risco de deficiência de micronutrientes e déficit de crescimento, mas deve ser acompanhado. Inclusive, a gente está agora acompanhando outra situação na gestante, por exemplo. Cada vez mais nós temos recebido gestantes que optam por ser vegetarianas, ou mesmo antes da gestação já eram vegetarianas. Não é uma contraindicação. Essas mulheres têm como ter seus filhos de forma saudável. A gente tem um modelo de um país como a Índia, por exemplo, que as castas mais altas, que são bem nutridas e são vegetarianas, não tem nenhum problema de desnutrição. Tá certo, professora. Queria te agradecer por essas explicações e perguntar se o professor Negrato quer dar alguma consideração. Alguma dúvida? Não, eu só queria agradecer a professora pela excelente aula, completa, perfeita, como sempre, como ela sempre faz. Muito obrigado, parabéns. Tá? Obrigada. Obrigado por colaborar no curso, viu? Obrigada. Muito obrigado, foi muito... Eu sei que esse comentário foi totalmente parcial, mas a gente da Liga quer reforçar ele mesmo assim, tá bom? Verdade, a aula foi muito boa e muito obrigada. A joia. Bom, Obrigada. a gente encerra por aqui.
Agradeço aos inscritos que ficaram até Obrigado. agora e te agradeço imensamente, doutora. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.